de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Nós celebramos hoje o nosso terceiro domingo do tempo comum. Recordo mais uma vez que o tempo comum é marcado pela vida pública e missão de Jesus, e a missão de Jesus é inspiradora, motivadora da nossa missão. Nós conhecemos a missão de Jesus e sabemos qual é a nossa missão por um único caminho: a palavra de Deus. Por isso a liturgia deste terceiro domingo destaca, dá ênfase sobre a palavra, a sua importância na nossa vida. Será que nós estamos dando a devida importância à palavra de Deus? Que importância ela tem na minha vida? Eu dedico um tempo para ler, meditar, refletir a palavra? Eu tenho me esforçado para viver a palavra no meu dia a dia? Para vivê-la, eu preciso conhecê-la. E para conhecê-la, eu preciso ouvi-la, lê-la, estudá-la. Senão, não vou conhecê-la. Quando a gente vem à missa, a gente encontra aqui duas mesas preparadas para nós: a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Na mesa da palavra, nós também nos abastecemos. É nela que nós encontramos o caminho para seguir, o agir correto, a orientação de Deus para a nossa vida. Mas às vezes não damos a devida importância à palavra. Às vezes nós não a temos em primeiro lugar,
Por isso a liturgia de hoje destaca essa palavra. Na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Neemias, ele traz o profeta Esdras tomando a palavra, e essa palavra que Esdras toma tem força de lei, lei de Deus. Tudo aquilo que é lei redobra-se de importância quando a gente enxerga a palavra de Deus não apenas como verbo, mas como uma lei, e não uma lei humana, mas uma lei de Deus para a nossa vida. Nós começamos a lidar com ela de outra maneira. Nós valorizamos mais essa palavra. Esdras toma essa palavra desde o amanhecer, na praça pública, e a lê até o meio-dia. E o texto diz que as pessoas tinham os olhos fixos nele, mostrando que aquela palavra tocava-lhe o coração. Será que a palavra de Deus tem tocado o meu coração? Às vezes, na hora da liturgia da palavra, nós estamos na missa ou na celebração da palavra, só de corpo presente, mas nossa mente está longe, viajando, e nós não prestamos atenção. Será que se eu perguntasse aqui para vocês, o que disse a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho? Será que todos conseguiriam resumi-la ou extrair de cada uma delas aquilo que é essencial? Eu penso, talvez não. Porque às vezes na hora da liturgia da palavra nós não prestamos a devida atenção. É como se a gente se alimentasse vendo televisão, olhando para outras coisas e nem sentisse o sabor do alimento. Se nós nos alimentarmos da palavra dessa forma, essa palavra não edifica a nossa vida. O profeta Esdras, essa palavra, e ele sobe num estrado, num lugar mais elevado, na praça pública, logo de manhãzinha. Vocês viram que aqui, onde a palavra é proferida, ela está num lugar mais elevado? Não é por acaso, é para que todos vocês possam, além de ouvir, ver quem está proclamando a palavra, porque nós assimilamos também com o olhar, não só com o ouvido. É por isso que a gente pede que uma pessoa, para fazer leitura na missa, se prepare bem, leia antes a palavra, reflita, e venha aqui, como vieram essas três pessoas, e faça uma leitura brilhante da palavra. Não pode chegar aqui à frente e ler tudo errado o texto, não usar o microfone corretamente, não ter uma boa dicção, porque você mata a palavra. Nós não damos esse valor, por isso não é qualquer pessoa que tem condição, a pessoa precisa se preparar antes. Você vai colocar uma pessoa semi-analfabeta para fazer uma leitura? Ela não vai dar vida a essa palavra. Não é por caridade, mas é porque a palavra precisa ser evidenciada com tudo aquilo que ela merece na sua grandeza. É isso que o profeta Esdras e Neemias, na primeira leitura, tenta nos passar. Essa importância da palavra, que deve ter força de lei na nossa vida, mas não de lei humana, lei de Deus, onde nós possamos ouvi-la, refleti-la e meditá-la. Por isso que é importante que o padre ou o ministro da palavra, quando está aqui no púlpito, faça uma boa reflexão,
Porque se na hora da leitura escapou alguma coisa que eu não entendi, é na homilia ou na reflexão da palavra que o padre ou o ministro da palavra vai explicá-la. Isso é importante. Vocês não podem voltar para casa vazios da palavra, sem que ela tenha dito algo para a vida de vocês. Se vocês vierem à missa ou à celebração da palavra e voltarem vazios para casa da palavra de Deus, era melhor ter ficado em casa, porque você não se alimentou dessa palavra. E alimentados dessa palavra, nós não vamos guardar para nós, nós vamos viver isso na vida cotidiana, na vida da igreja. E aí vem Paulo, na segunda leitura, uma leitura longa, mas belíssima, que mostra para nós o sentido da vida em comunidade. Nós só vamos viver em comunidade, entender o sentido da igreja, quando a gente entende a palavra. Quem vem para a igreja sem entender a palavra, não vê sentido em estar na igreja. Tem muito católico que vem na igreja só por tradição, mas não consegue entender o sentido de ser católico. Vai encontrar sentido às vezes em outra religião. Mudou de religião, fala que encontrou Jesus, que encontrou o sentido de ser igreja, mas a igreja católica nunca se esforçou para isso, porque nunca entendeu a palavra, nunca estudou a palavra, e às vezes na hora da reflexão da palavra ou da leitura, estava longe com a sua mente. Quando a gente vem à missa, nós precisamos prestar atenção na palavra, como nos orientou Neemias e Esdras nessa primeira leitura. E aí então nós vamos ter o sentido de ser igreja. Vir à missa não é mais só uma tradição, é um sentido para a nossa vida. E a gente não fica só na missa, aí nós vamos assumir alguma coisa na igreja, um trabalho pastoral, ajudar em alguma coisa. A vida se recobre de significado, e a vida eclesial também, quando nós fazemos isso. Quem só vem à missa, talvez não entenda o sentido de ser igreja. Não que a missa não seja importante, ela é de suma importância, mas na missa a gente vem celebrar aquilo que a gente vive como igreja. É o que diz Paulo nessa segunda leitura, quando ele compara a vida eclesial a um corpo. Esse corpo é Cristo, e nós somos membros desse corpo. Quando Deus nos criou, Ele criou tão perfeito, que nenhum órgão nosso é igual um ao outro, mas todos têm muita importância. A vida de comunidade mostra para nós que nós devemos nos sentir irmanados. Se você pisar no dedo do seu pé, ou alguém pisar no dedo do seu pé, obviamente, você vai sentir uma dor no corpo todo. O dedo do pé não é tão insignificante quanto a gente imagina. Paulo traz essa imagem do corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sente a dor, para dizer para nós que numa vida de comunidade, de igreja, quando alguém sofre, quando alguém está passando por dificuldade, nós sentimos isso da outra pessoa. Esse é o verdadeiro sentido de comunidade, nessa imagem trazida por Paulo, nessa segunda leitura. E nós só vamos entender isso se nós entendermos a palavra de Deus. Essa imagem do corpo é perfeita para falar do sentido da nossa vida como igreja. Depois do Evangelho, Lucas tenta resumir, colocar de forma ordenada algo tão grandioso. Ele faz uma introdução ao Evangelho, se dirigindo a um tal de Teófilo, que significa amigo de Deus, ou seja, está se dirigindo a todos nós, porque a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teo é Deus, filos é amigos. Se nós somos amigos de Deus, essa palavra foi dirigida para nós. Então Lucas, vai dizer para nós nesse Evangelho,
Eu tentei resumir tudo aquilo que Jesus fez em poucas palavras e colocá-las ordenadamente para vocês, amigos de Deus, para que vocês entendam a palavra. Ele foi um facilitador da palavra de Deus, Lucas. E aí então ele coloca Jesus num dia de sábado na comunidade, na igreja, ou melhor, na sinagoga, mas trazendo para os nossos dias, vamos entender a nossa igreja. Num dia de sábado, ele vai para a sinagoga, e aí ele é convidado para fazer uma leitura, e ele toma o livro do profeta Isaías, escolhe um trecho que resume a sua missão, que diz a que ele veio. Ele queria que as pessoas soubessem a sua missão e entendessem cada um também a sua missão, porque a missão dele é a nossa missão. É por isso que a gente tem o nome de cristão. O cristão que não assume a missão de Cristo pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ao tomar o livro do profeta Isaías, ele vai buscar aquela palavra que mostra que ele não está ali por acaso. Vocês não estão aqui hoje por acaso. Vocês, pais e padrinhos, com seus afilhados e filhos, não estão aqui hoje por acaso. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que cada um de nós hoje, de um modo muito especial, vocês pais e padrinhos, sintam que o Espírito de Deus está sobre vocês, que essas crianças hoje receberão o Espírito de Deus, serão ungidas por Deus. Todos nós, no dia do nosso batismo, nós somos ungidos por Deus, e Deus não coloca o seu Espírito em nós, não nos unge em vão, é porque Ele quer algo de nós. Se vocês, pais e padrinhos, hoje, ao receberem a unção do Espírito Santo na vida dessas crianças, e não voltarem mais para a igreja, e não fizerem mais nada para o seu semelhante, nada de bom, vocês podem ter certeza, esse batismo foi inválido. O batismo é validado no nosso compromisso diário. Tem muita gente que não sabe que o seu batismo está inválido há muito tempo, porque depois do batismo nunca mais colocou o pé na igreja, nunca mais ajudou ninguém, nunca mais fez o bem. Que batismo é esse que você recebeu? Hoje é um compromisso que vocês estão assumindo. Essas crianças não sabem o que elas estão recebendo, mas vocês, pais e padrinhos, têm o dever, a obrigação de saber. É por isso que a igreja pede que, pelo menos para batizar um filho, ou ser padrinho ou madrinha de uma criança, se faça a preparação de pais e padrinhos. É um mínimo, é muito pouco perto da grandeza desse sacramento. Hoje é um compromisso sério que vocês estão recebendo, e que não pode ser esquecido. Vocês vão ter fotos depois, talvez coloquem num quadro, mas é para não esquecer a grandeza do batismo. De nada vai adiantar você ter uma foto belíssima na estante da sua casa, um álbum de foto, se você não voltar mais para a igreja. É um mero ato social, se você assim o fizer. Agora, o batismo vai ser verdadeiro e válido se vocês não só virem à igreja, mas educarem essas crianças na fé católica, serem exemplos e testemunhas desta fé que vocês vão professar daqui a pouco, renovando os compromissos batismais. Então Jesus, ao dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que ele foi consagrado com a unção, foi para anunciar a boa nova, a boa notícia. Aqueles que estavam carentes de boa notícia. Quem eram esses? Eram pobres, eram cativos, eram presos, eram cegos,
eram oprimidos. Foi para esses que Jesus foi ungido, para levar uma boa notícia. A gente vê tanta notícia ruim por aí, basta a gente abrir jornais, revistas, ligar a televisão, acessar redes sociais, a gente só vê notícia ruim. Parece que notícia ruim dá ibope. Pouco ou ninguém fala de notícias boas, propaga notícias boas. Mas eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês está cheio de coisas boas. E são essas boas notícias que nós temos que propagar, anunciar. Cada vez que a gente traz um alento para alguém que está perdendo a esperança, que está sofrendo, nós estamos fazendo com que esse Espírito de Deus se concretize nas nossas ações. É isso que pede Jesus quando ele fala do teor da sua missão, a que ele veio, e quer que cada um de nós, discípulos missionários seus, faça o mesmo. Sejamos anunciadores da boa notícia. Quando ele terminou de dizer isso, esse resumo da sua missão, ele fecha o livro e entrega para os ajudantes, uma espécie de acólitos que eles tinham ali na comunidade, e as pessoas ficaram entusiasmadas com aquilo que ouviram. Tinham os olhos fixos nele. Parece que eles estavam dizendo: mas já acabou? Estava tão bom te ouvir. Quando a gente tem esse sentimento, é sinal que a palavra de Deus está dizendo algo para nós. Agora, quando a gente diz: ai, graças a Deus que acabou, é sinal que nós não deveríamos nem ter vindo à missa. Jesus fecha o livro, eles continuam olhando para ele, querendo mais, ouvir mais, e Jesus fecha com chave de ouro a sua reflexão. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, a partir de agora, contem comigo. A partir de agora eu estarei com vocês, de um modo muito especial com quem mais precisa. Como é bom a gente ouvir uma palavra que conforta o nosso coração, de saber que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco e que Ele quer que cada um de nós estejamos também uns com os outros, vivendo em comunidade, sendo igreja e educando as crianças que receberam o batismo, para que elas sintam amor à sua igreja. Por isso, para finalizar, pais e padrinhos, não se ausentem da igreja, não se afastem de Deus. Essas crianças só vão crescer na fé se elas virem o exemplo de vocês. Se vocês forem negligentes na educação católica dela, forem pais e padrinhos relapsos na fé, elas talvez serão também relapsas na fé, ausentes da igreja, distantes de Deus, e a probabilidade de não serem pessoas de bem é muito grande. Por isso, tenham esse compromisso de, desde pequenininho, trazê-las para a igreja. Não importa que elas chorem na missa, na celebração, o importante é que elas estejam com vocês e saibam o valor de vir à igreja, de vir à missa. Esse é o compromisso que nós assumimos.